Olá, está começando o Café Consciência dessa semana. No programa de hoje nós recebemos a professora do curso de mestrado em Ciências da Saúde, Lucimari Ferraz. A gente vai conversar sobre uma pesquisa que ela realizou sobre trabalho infantil entre catadores de papel aqui em Chapecó. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Professora, para a gente iniciar então a conversa sobre essa pesquisa entre catadores de papel em Chapecó, sobre trabalho infantil, né, entre os catadores. Quando a professora iniciou a pesquisa, qual foi o cenário que a professora encontrou? Como isso acontecia ao início dessa pesquisa? Bom, o que me motivou a fazer a pesquisa foi presenciar no cotidiano, né, nas nossas ruas, famílias, né, trabalhadores, catadores com crianças e adolescentes. Então, eu selecionei 3 bairros de Chapecó, onde me informaram que seria o maior número de pessoas que trabalham com a coleta de material reciclado. E eu encontrei nessas famílias crianças desde 3, 4 meses, né, até adolescentes com 16 anos. E eu selecionei para o meu estudo crianças de 7 até 16 anos, porque seria o período que ela deve estar na escola, né? Então, na verdade elas estão na escola, mas seria o período que a criança, adolescente deveria se dedicar exclusivamente para o aprendizado, para os estudos, né? Uhum. Vale lembrar assim que a sua pesquisa sempre ela teve algo, um objetivo, digamos assim, mais voltado a questões da saúde, né? Mas ainda entrando um pouco mais nessas preliminares da pesquisa, essas crianças são necessariamente filhas de catadores, são levadas pelos pais a essa situação ou ocorre de uma criança, enfim, ou um adolescente começar a esse trabalho sem ter acompanhamento dos pais, alguma coisa assim? Olha, das 24 crianças e adolescentes que eu estudei, todas desenvolviam esse trabalho na presença do pai ou do avô de um responsável. Então, nesse grupo de 24 crianças, todos tinham uma colaboração familiar, né? Eles iam para ajudar um familiar. Na maioria dos casos, era o pai ou a mãe. Uhum. E como é que acontecia isso? Eles, desde pequenininho, começavam acompanhando, né, indo juntos somente com os pais, e a partir de uma certa idade começavam a criar uma certa autonomia e ter o seu próprio carrinho, sua carroça, enfim, para fazer o trabalho por conta própria. Como é que isso... Na maioria das vezes, eles vão com os pais, no sentido assim, segundo os pais, né, que eu ouvi também os pais, eles vão porque não tem com quem deixar a criança, né? Por que não tem com quem deixar? Tem a escola, tem a creche, mas a maioria do processo de coleta é depois da creche, é depois do horário do comércio, que é quando o comércio despreza o papelão, né? Então, que as pessoas costumam desprezar o lixo, né, reciclado, geralmente à noite. As famílias fazem isso muito no final do dia. Então, esses pais saem com essas crianças mais no final da tarde e noite, e eles não têm com quem deixar. Então, essas crianças começam indo para acompanhar os pais. E com o tempo eles vão criando habilidades para desenvolver o trabalho e também vão fazendo sozinhos. Então, eu encontrei crianças de 10, 12 anos que trabalhavam sozinhos, que já tinham o seu carrinho. Inclusive, tem uma das fotos que eu tirei, que o pai tinha a carrocinha e ele tinha uma carrocinha pequena, que ele tinha feito para o filho dele de 7 anos acompanhar ele. Então, ali também mostra um pouco de cuidado, assim, do pai, né? Então, ele se preocupou em desenvolver um carrinho menor, né? Vamos dizer, ergonomicamente mais adaptável para a criança poder acompanhá-lo. Nesse sentido, existe também um certo protecionismo dos pais em relação aos seus filhos ao levarem eles para trabalhar como uma forma de proteção, como uma forma de poder vigiar o filho, não deixar ele sozinho eventualmente em casa. Então essa questão acaba sendo um tanto controversa, né? Mas de levar a criança mais cedo para um cotidiano de trabalho como uma forma de proteção também. Esse era um discurso coletivo dos pais, né? Quando eu perguntava assim, por que os filhos acompanhavam eles nesse processo de coleta? Então, a maioria deles dizia que não era para proteger, era para ensiná-los ao trabalho, e principalmente porque na ótica dos pais, essas crianças e adolescentes ficarem em casa, longe do olhar deles, tornaria-os mais vulneráveis.
né? Eles estariam mais expostos à questão da drogadição, à questão da violência. Então, na ótica dos pais, né, levá-los juntos na catação é uma forma de proteção. Inclusive, teve um pai que comentou assim, ele falou assim, ele até me atrapalha, porque se eu estivesse sozinho, eu fazia muito mais rápido, né? Então, mas é claro que tem sim, eles colaboram no processo da coleta, muitos quando vão com a carroça, então a criança fica em cima, segurando o cavalo enquanto o pai desce, ou ao contrário, o pai fica no comando, né, ali da carroça e a criança desce, pegar o papelão, né, mas os pais, eu não sei também, é muito difícil para um pai admitir que ele expõe os seus filhos a risco, né, então é mais fácil para o pai dizer que está protegendo. Mas eu acredito que, em alguma medida, eles fazem isso por pensarem que estão protegendo. E como a professora falava antes, em off, né, quando a gente conversava, que muitas dessas crianças também acabam, crianças e adolescentes, né, acabam também gostando dessa situação por conseguir algum tipo de independência, ganhando um dinheiro ou mesmo por gostar em si da atividade, isso acabava acontecendo também, de certa forma, né? Quando eu perguntava para as crianças assim, se eles gostavam, né, da atividade, a maioria dizia que sim, que eles gostavam. Eles também criam um certo status social na família, porque eles contribuem com a renda familiar, né? Eles também têm uma renda pequena, mas eles têm. E a rua é um atrativo, né? Muitas vezes mais interessante do que ficar em casa. Muitos também não gostam da escola, né? Então também é uma forma de justificar para os pais, fazer uma troca, né? Não vou para a escola, mas eu vou sair para coleta. Então tem essa questão também da criança gostar. Assim, nas 24 crianças e adolescentes que eu entrevistei, nenhuma eu senti que ia obrigada, né, fazer esse processo de coleta. Professora, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o trabalho infantil entre catadores de papel aqui em Chapecó. Nós já voltamos.